Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Meu desejo é que você esteja bem, sua casa e toda a sua família. Nós estamos estudando a respeito de gente que fez, estamos encerrando essa série de estudos a respeito de personagens do Novo Testamento, onde essas biografias serviram e muito para percebermos a necessidade de sermos úteis no reino de Deus, cada um com a sua habilidade essa que o Senhor colocou em nossas mãos para sermos úteis no reino de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de Epafrodito, um companheiro de lutas. Texto ao qual quero ler com você está localizado ali em Filipenses capítulo 2, no versículo 29, que diz assim: recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece. O objetivo da nossa lição de hoje é saber que no serviço que prestamos não devemos ter em vista o que é nosso, mas o que é do outro, entregando-nos totalmente ao Senhor. A lição de hoje vai falar sobre Epafrodito, e nada melhor do que começar a lição de hoje falando do significado do nome de Epafrodito, que em grego significa encantador, belo, favorecido por Afrodite. O equivalente aqui no latim pertencente a Vênus. Ele foi um homem que muito serviu mesmo ao apóstolo Paulo em seu ministério. Ele era de origem gentílica e natural de Filipos, que era uma colônia romana ali na Macedônia. Ele era membro muito querido da igreja de Filipos. Essa igreja havia começado de maneira totalmente extraordinária, com a conversão ali de três pessoas diferentes, três pessoas distintas. Lídia, que era uma comerciante bem-sucedida da região, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, e um carcereiro, que era um militar, com toda a sua família. Ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, vai narrar todo esse fato, o fato sobre a conversão dessas três pessoas distintas. Não podemos confundir Epáfras, de Colossenses capítulo 4, versículo 12, apesar de Epáfras ele ser uma contração do nome de Epafrodito. Não temos fontes aí seguras, para nos autorizar a pensar que era a mesma pessoa. O que desejamos então com a lição e com a aula de hoje? Com o estudo da vida desse homem chamado Epafrodito, nós possamos aprender que o reino de Deus não requer simplesmente seres humanos, pessoas, mas aqueles que queiram de fato e que saibam servir. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre companheiro, irmão e cooperador. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25. O texto diz assim: enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minhas necessidades. Então, com esse tríplice título, dado aqui por Paulo ao próprio Epafrodito, nós percebemos que Paulo ele escreveu a carta aos Filipenses e ele estava preso em Roma, em prisão domiciliar, preso ali sob os olhares da guarda pretoriana, que era a elite ali de Roma. E Paulo ficou preso por 2 anos dentro desse contexto de prisão domiciliar. Durante esse tempo, a igreja de Filipos, que muito Paulo amava, mandava um dos seus membros fiéis, que era Epafrodito, para receber notícias e também levar oferta e sustento para o apóstolo Paulo. E a igreja de Filipos foi uma igreja que sempre ajudou a Paulo em seu sustento, mesmo quando as outras igrejas elas não conseguiam dar esse suporte para o apóstolo Paulo. E nas 2 vezes que foi a Tessalônica, Paulo ele recebeu ajuda dessa igreja, que era a igreja de Filipo, para o seu sustento. Vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 16. 4,16 diz assim: até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Então a gente percebe que não foi uma única vez
que a igreja de Filipe foi bênção à vida do apóstolo Paulo e à vida do seu ministério, principalmente nesse tempo tão difícil que ele viveu em prisão domiciliar. Então a igreja também ela mandou Epafrodito levar essas ofertas, né, para o apóstolo Paulo lá em Roma. O apóstolo diz que a oferta levada por Epafrodito era como um aroma suave. Olha lá em capítulo 4, versículo 18 de Filipenses. No momento tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então ele reconheceu aqui o sacrifício por parte dos crentes, chamando a oferta de aprazível a Deus, né? Reconheceu também a viagem sofredora que Epafrodito fez para levar esse sustento ao apóstolo Paulo. Segundo ponto da nossa lição vai falar sobre um ministério específico. Vamos ler novamente aqui o capítulo 4, versículo 18 da carta de Paulo aos Filipenses. No momento tenho tudo do que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave e uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então Epafrodito aqui recebeu essa árdua e difícil tarefa de levar essa ajuda ao apóstolo Paulo em Roma. E a viagem da Macedônia até Roma ela era longa, né? Ela era extensa, de aproximadamente 40 dias. Penosa e perigosa eram as viagens naquela época, né? Naquele tempo. Mas mesmo assim, Epafrodito encarou todas essas dificuldades para ser instrumento de bênção à vida do apóstolo Paulo. Ele tinha então uma missão especial, uma missão específica. Ele era vosso enviado, né? Isto é, da igreja de Filipos. Então, por causa dessa viagem, Paulo diz que ele adoeceu. Vamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, versículo 27 diz: de fato, ficou enfermo. Olha só que interessante, se quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Então, por causa dessa viagem, Paulo diz que ele adoeceu e quase morreu. E parece que foi uma doença extremamente grave, né? Pelos relatos aqui. E por isso que Paulo diz que ele esteve à porta da morte. Epafrodito então colocou em risco a sua própria vida a bem do serviço do reino de Deus e sofreu também pelo Evangelho. Então Paulo reconheceu que ele foi mensageiro e auxiliar da igreja. Terceiro ponto da lição de hoje vai falar sobre a preocupação mútua. A igreja de Filipos ela ficou muito preocupada com a situação de Epafrodito, estando ele longe de casa e ainda nessa condição de enfermo, muito doente. Mas Epafrodito, por sua parte, estava angustiado por ter causado preocupação à igreja. Olha que interessante e lindo isso da parte de Epafrodito. A igreja preocupada com Epafrodito e Epafrodito preocupado com a igreja, né, por causar todo esse desconforto, né, à igreja. Olha só o que o texto diz em Filipenses capítulo 2, versículo 26. Ele desejava muito vê-los e ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. Enquanto a igreja estava preocupada com Epafrodito, Epafrodito estava preocupado com a igreja pela preocupação que ela teve justamente pelo fato dele estar doente, né? Então, com a melhora aqui de Epafrodito, Paulo resolveu então mandá-lo de volta a Filipos, embora naturalmente sentisse muito a ausência do companheiro, irmão e cooperador. Com certeza Paulo sofreria esse impacto, né, da perda, possivelmente temporária, mas necessária, mas Paulo sofreu o impacto da ausência do seu companheiro, né, e do seu
companheiro de luta, seu cooperador, seu irmão, conforme o apóstolo Paulo disse. E Paulo possivelmente mandou sua carta aos filipenses aos cuidados de Epafrodito e pediu à igreja que o recebesse com alegria e que o recebesse também com honra. Será que havia alguém na igreja dizendo que Epafrodito era um fracasso no ministério pelo fato de ter acontecido tudo isso com ele e ele ter que retornar? Que ficou doente, quis voltar para casa? Que era outro João Marcos, talvez, por ter fracassado e ter desertado? A gente percebe que não, né? Através da leitura que nós fizemos aqui a respeito dele. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, o receba-o com honra. Então, concluindo o estudo de hoje, estudar sobre a vida de Epafrodito, ela é muito gratificante. Apesar da pouca informação que há, com certeza podemos aprender muito com ele, pois fez o serviço para Deus sem se deixar intimidar pelo perigo. Os riscos pertencem ao Senhor, que nos fez promessa gloriosa de acompanhar-nos até o fim da jornada. Oremos então para que Deus levante em nosso país homens e mulheres como esse jovem, esse companheiro, esse irmão, esse cooperador do apóstolo Paulo Epafrodito, que se disponha a dar a própria vida na obra do Senhor. Sem dúvida, nós devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo e honrar sempre homens como esse chamado Epafrodito, que cumpriu a sua missão específica, com honra, com zelo e com coragem. Quais são as aplicações que podemos tirar para a nossa vida através da aula de hoje? O que eu acho de pessoas que dizem que Deus não exige sacrifícios? Até que ponto deve haver sacrifícios? Já parou para pensar nisso? Como conciliarmos aqui o dever familiar com o dever da obra? E acredito que Epafrodito, não temos relatos sobre isso, mas também foi um desafio para ele. Será que esse tipo de sacrifício só foi para aquela época e naquelas circunstâncias? Ou também serve para essa época e nas circunstâncias que nós estamos vivendo? Deus não está interessado somente na quantidade, mas na qualidade também do serviço prestado a Ele. E eu quero encerrar a aula de hoje, curta, mas direta, específica, assim como o ministério de Epafrodito, lendo com você Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Que diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Que nós possamos ser corajosos, que nós possamos colocar a mão no arado assim como Epafrodito colocou, e não olhar para trás, como diz o evangelista Lucas ali no seu evangelho. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa refletir na vida desse jovem que teve um papel extremamente relevante e importante para o crescimento do reino de Deus, desenvolvendo uma missão tão específica, talvez para algumas pessoas sem tanta significância e importância assim, mas para dentro do contexto bíblico ele teve uma missão muito importante e ele se encheu de coragem para que pudesse exercer o seu ministério. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Encerramos aqui essa série de estudos a respeito de gente que fez, e na próxima aula nós vamos entrar com firmeza e de forma abençoadora e profunda a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, que traz ali algumas narrativas a respeito da história da igreja, a respeito do cristianismo primitivo, ali a forma com que os irmãos foram especiais naquele tempo e a forma com que eles lidaram com as dificuldades também do seu tempo. Então que Deus abençoe grandemente sua vida e que você possa ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.